Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, ouvintes da Rádio Câmara, a todos que estão neste auditório, prestigiando os trabalhos desta Casa Legislativa. Primeiramente, presidente, na última sessão, eu mencionei aqui aquela questão daquele menino lá que sofreu um acidente de moto, que está no fundo de uma cama hoje, Rafael Alves da Silva Arnec, hoje com 22 anos de idade. Pedi para que fosse dada uma olhada a respeito disso, mas parece que nada foi feito. Ontem eu fui na casa dele, verificar a situação dele. Então eu estou aqui trazendo aqui, ó, esse menino precisa de uma cirurgia urgente, tá? Para fazer uma correção do quadril, para liberar o quadril. Uma perna ele consegue mover, a outra não. Ele precisa disso porque quando ele está sentado na cadeira de roda, ele não consegue ficar reto. Precisa dessa cirurgia urgentemente. Estou trazendo aqui na tribuna para que seja registrado na ata. E esse é um caso que eu estou trazendo aqui, porque esse foi um acidente, ele sofreu esse acidente, quando estava iniciando a obra de pavimentação da rua Lauro Zimmermann, né, logo próximo da ponte Bartolomeu Spezia, onde que, por má sinalização, ele acabou caindo no buraco, né? Ele era entregador de pizza e acabou sendo vítima, hoje está no fundo de uma cama. Fiz o levantamento para verificar quais os remédios que ele precisa. Marcumar, é um remédio que afina o sangue. Retimic, é o controle da bexiga. Pomada. Labcaina, 30 peças por mês, então é uma bisnaga por dia, para passar a sonda. E ele precisa de sonda número 14/6, mais ou menos 120 peças por mês. E também de iodo, que é um esterilizante, 2 litros por mês. E luvas de procedimento, 3 caixas por mês. E fraldas, que ele às vezes necessita de fralda. Então eu peço aqui que o líder do governo, aqui, o vereador, levasse ao conhecimento. É uma situação bastante delicada. A mãe dele está também precisando de ajuda, está depressiva. Então, eu gostaria sim que isso fosse registrado, para que realmente esse caso fosse... Queira ou não queira, o município de Guaramirim tem uma parcela de responsabilidade sobre esse acidente, né? Com certeza tem. Vereador, só um minutinho. Esse moço, ele trabalhava com carteira assinada, alguma coisa assim, não? Sim, segundo informação, só que ele falou, assim, eu não entendi também, aqui é uma questão jurídica, que ele não conseguiu... Ele conseguiu a aposentadoria, ele está aposentado hoje, né? Ele está aposentado. Só que não foi considerado acidente de trabalho. E ele também não soube me explicar por que não foi considerado acidente de trabalho. Presidente, estou trazendo aqui à tribuna, vou ler na íntegra aqui o projeto de lei 023/2014, que na última sessão foi lido nesta casa. E esse projeto que obriga a captação e uso de água pluvial nas novas edificações do município. Então, o artigo 1º diz o seguinte: as edificações ou construções novas com área igual ou superior a 90 metros quadrados ficam obrigadas a possuir um reservatório ou cisterna adicional para a coleta de água pluvial, sendo que o reservatório deverá ter capacidade de no mínimo 500 litros e no máximo 5.000 litros. As edificações, artigo 2º, as edificações ou construções com área inferior a 90 metros quadrados ficam desobrigadas desde que não façam parte de condomínio ou complexo industrial. Artigo 3º, a água deverá ser coletada das coberturas, podendo ser complementada com telhados de garagens e anexos próximos. Artigo 4º, a água proveniente das chuvas deverá ter como finalidade o uso de irrigação de hortas, jardins, limpeza de calçadas, pisos, lavagem de automóveis e similares e outros fins que não sejam de consumo humano direto. Artigo 5º, as edificações já existentes com metragem superior a 90 metros quadrados deverão regularizar-se
de acordo com essa lei, no prazo de 10 anos. Então, as que já existem vão ter 10 anos para regularizar-se. Artigo 6º. Cabe ao município, através da Secretaria de Planejamento, indeferir o projeto de construção que não estiver de acordo com essa legislação, bem como embargar obras que não estejam contemplando na prática os requisitos constantes do projeto. Artigo 7. Nas construções destinadas a abrigar animais, aviários, rurais e outros, poderá, se assim entender o proprietário, se utilizar da água para abastecimento dos bebedouros, desde que não venha infringir legislação superior ou específica. Então, esse é o projeto que eu estou apresentando a esta casa. E esse projeto, na verdade, tem duas finalidades. A primeira finalidade é você coletar água, né, numa cisterna, para você não precisar lá para fazer a lavagem do automóvel, da calçada, ou sei lá, né, você usar água tratada da rede, que a gente sabe que cada dia está mais difícil fazer esse tratamento. Então, utilizaria dessa água para essas finalidades. Outra questão é também que esse reservatório, ele, quando, digamos assim, de muita chuva, né, digamos assim, um temporal aí, também iria amenizar alagamentos, porque essa água ficaria represada, né, nessas cisternas, depois, passando a chuva, até o proprietário poderia ir lá e soltar devagarinho essa água para eliminar alagamento. Esse projeto já está em vigor em mais de 1000 cidades do Brasil, né, e eu gostaria também que viesse ser contemplado aqui em Guaramirim. O vereador Rafael até comentou comigo que parece que o engenheiro... A prefeitura? A prefeitura já está exigindo isso, né? Só que sim, a exigência hoje é talvez uma vontade dos engenheiros, do secretário, do planejamento, mas a partir do momento que torna-se lei, aí, digamos assim, entra governo, sai governo, a lei tem que ser cumprida. Então, gostaria assim que as comissões que vão analisar esse projeto fizesse o mais breve possível para a gente colocar já em vigor no município. E tenho certeza já, vereadores, esse projeto não tem vício de origem, não, porque não vai trazer despesa para o município, não. Tá? Então, eu gostaria de ter o mais breve possível para que fosse para votação, ainda já dentro dos trâmites normais. Né? Porque o projeto realmente ele vem de interesse da comunidade. Né? Hoje, sábado, dia 22, nós comemoramos o Dia Mundial da Água e sabemos da importância da água. Né? Você pode ficar 1, 2, até 3 dias sem alimentação, mas você não fica 2, 3 dias sem água. Então, a água é a essência da vida. E por isso que nós temos que começar a preservar e, digamos assim, utilizá-la de forma bem racional e utilizá-la como sem desperdício, né? E realmente para a finalidade do consumo humano, e não para fins de lavação de automóveis, calçadas, e molhar hortas, né? Jardins. Então, para isso, nós podemos estar captando água da chuva, que não tem nenhum custo, basta você instalar lá uma cisterna, uma caixa, isso aí, né, vai ter depois a própria prefeitura depois vai estar dando as orientações técnicas de como se faz isso. Inclusive até eu publiquei no Face, e eu tenho um morador lá do Rio Grande do Sul, uma cidade lá do Rio Grande do Sul, que ele tem um sistema lá e ele ficou de me mandar algumas fotos, né, que ele faz lá e aí eu até vou estar passando isso para a Secretaria de Planejamento, para quem sabe poder usar isso como um exemplo aqui no nosso município. E para finalizar, presidente, uma das prerrogativas nossa, do vereador, é fiscalizar. E o grande problema do Brasil, e aí passa pelos municípios, são a questão das licitações. Nós, vereadores, nós temos que conhecer profundamente as leis, ou a lei
das licitações. Como é que acontece? Quais são as modalidades? Né? Então eu gostaria sim de propor aqui, presidente, que a gente procurasse, nós temos aqui o assessor aqui da casa, o seu Francisco, que faz um excelente trabalho, e quem sabe ele poderia até montar, ou a gente contratar alguma assessoria, para que a gente pudesse estar se aprofundando nessa questão da lei da licitação. Porque sabemos que qualquer obra pública, ela para se tornar legal, ela precisa ser licitada. Né? Existem algumas situações que pode ser dispensada a licitação. Né? Em caso de calamidade pública, em caso de situação de emergência, mas são raras exceções, e mesmo assim nós sabemos que tem prefeitos, né, gestores públicos aí hoje, respondendo aí processos, né, por causa de que não fez a licitação correta, né, da contratação de algum serviço ou de alguma obra. Então, peço, presidente, que o senhor dê uma verificada e traga uma resposta aí, nas próximas sessões, para essa casa, do que a gente pode estar fazendo. Era isso, muito obrigado, uma boa noite a todos.